Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos reunidos esta manhã para tão somente ouvirmos a Sua voz. Nós estamos estudando a mensagem, o terceiro Êxodo. Já é uma mensagem que já estamos reestudando ela. Visto que nós terminamos na quarta-feira o sinal, preparação da saída do Egito, eu senti no coração de adentrarmos dentro desta mensagem. E eu estava revisando algumas anotações referindo a esta mensagem. Temos grandes coisas aí para a gente podermos compreender, trazer ao tempo em que nós estamos vivendo. Há um paralelismo, o profeta vem e nos diz. Há um paralelismo com que como Deus trabalhou com Israel. Um paralelismo para conosco, os gentios também. Vocês vejam só que não faz muito nós vimos o profeta dizer naquela mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que Moisés e Elias ministrou aos gentios. Sabemos que temos promessa de Moisés e Elias para Israel, mas Moisés e Elias ministrou aos gentios. Quando que Moisés e Elias ministrou aos gentios? Nós temos a promessa da quarta manifestação de Elias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o último e grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4. Porém, nós precisamos entender que o ministério de Moisés e Elias ministrou aos gentios quando ministrou ali no tabernáculo branco. Está na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. E o profeta deixa bem claro isso ali, da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Aí ele vem mais da frente, ele diz assim, que o sétimo selo é a mesma coisa que o sétimo selo é para os gentios, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, é a sétima trombeta para Israel. O sétimo selo. Quem lê mensagem sabe disso, né, irmão Renato? O mesmo sétimo selo para os gentios é a sétima trombeta para Israel. E quem apresenta a sétima trombeta a Israel? Quem apresenta? O profeta tem eu estava lendo essa semana essa citação, eu não me recordo aqui o tema, mas o profeta diz que quem revela o sétimo selo para Israel é as duas oliveiras, Moisés e Elias. Por quê? Porque quem revelou o sétimo selo para os gentios, quem foi? O profeta de Deus. Lógico que foi Cristo através do profeta, isso sem dúvida alguma, mas ele teve que usar um véu de carne, assim como para revelar a sétima trombeta, Deus também terá que usar o véu de carne. Agora, há aqueles ainda que esperam que sejam homens deste dia, deste tempo, que vai a Israel. Há uma citação do profeta, que não, há uma ou duas citações, que não será um homem deste tempo, porque se fosse um homem deste tempo, ele teria que nascer. E o profeta vem e diz que Moisés e Elias estão em um estado glorificado. Eu creio que está na mensagem de Israel e 144 mil hebreus. Eles estão em um estado glorificado, não estão em corpos glorificados, porque corpos glorificados não podem morrer. E o fim do ministério desses dois profetas, Israel, eles vão matar eles. Apocalipse 11, as duas oliveiras, eles terão que ser mortos. E no terceiro dia, o espírito de vida volta neles, né? E eles ressuscitam. O ministério de Moisés e Elias para Israel está condicionado aos 3 anos e meio da tribulação. Não será algo à parte. Por quê? Porque o tempo que Deus tem para tratar com Israel é 3 anos e meio. E as pragas estarão caindo. Eles não vão estar falando coisas, como é que diz? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não. Eles vão estar proferindo maldição sobre esta terra. Por isso que vocês lerem lá em Apocalipse 11, vocês vão ver que
os reis da terra enviaram presentes uns aos outros quando mataram esses dois perturbador da paz. Porque há uma luta hoje, você vê como que é o contraste, né? Há uma luta hoje dos governos por uma paz. Há uma luta hoje por uma paz. Por isso que Apocalipse, ou não é Apocalipse, mas aqui no Novo Testamento, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Agora entendamos, haverá uma paz perecível em que o governo humano conseguirá trazer isso. E isso nós sabemos o que é. Será a união das igrejas, embora que já estão unidos, mas ainda há diferença, há divergência. Vão se acertar para ter uma religião única. Por que os árabes estão bombardeando Israel? Briga de herança, religião diferente, adoração diferente, mas estão ali na briga. Quando disser, não, vamos acabar com isso, acabou, parou, não vai ter mais guerra. Aí surge Moisés e Elias falando, trazendo problema. Vai ter muita gente que vai dizer, mas nós estamos numa paz aqui tão boa. Quer dizer, vai ter muita gente que quando eles vierem, a esposa do cordeiro não vai estar aqui. Porque o que cabe a nós, como nós falamos ontem, só é o rapto para subirmos. Então Moisés e Elias se manifestará após a partida da igreja. Não tem como ser antes. Então nós partirmos aqui, Moisés e Elias descerá. Assim está escrito na mensagem, nós já lemos isso. Baixa um pouquinho. Então, não há dúvida, apenas estamos recapitulando isto. Mas de repente, disse, não, estamos tudo uma paz, está tudo bem, economia tudo bem, e surgem dois homens aí falando, juízo. Aí eles vão caçar esses homens e tentar destruir. Eles vão cumprir o ministério deles. Eles têm que cumprir. Eles têm que juntar os 144 mil. Onde que os 144 mil serão juntados? Desse tempo. Durante o tempo que Deus tem para tratar com Israel, que são 3 anos e meio. A metade da semana número 70. Que a vida do Messias foi tirada na metade da semana número 70. Então o calendário de Deus, Daniel 12. O calendário de Deus para com os judeus foram interrompidos, restando apenas 3 anos e meio. Correto? Isso não temos dúvida a isso. Mas quando nós falamos sobre paralelismo, nós vemos que durante a trajetória do povo de Israel, não só na saída do Egito, mas quando eles foram propícios à adoração a outros deuses, propícios a tudo aquilo que a palavra havia dito para eles que não deveriam fazer. Nós tivemos mesmo uma reunião de pastores, não faz muito tempo, em que estávamos tratando sobre este assunto, quanto à guerra hoje em Israel. As pessoas pensam assim, é Deus lutando contra o ímpio. Não é bem assim. Porque os únicos de Israel que Deus tem promessa, escrito biblicamente falando, são 144 mil. Os únicos que Deus tem promessa são 144 mil. Só em Tel Aviv tem 1 milhão. Mais de 1 milhão de habitantes, 2, 3, 4 milhões. Só em Tel Aviv. Mas Deus só tem trabalho com Israel 144 mil. E são eunucos. O que quer dizer eunucos? Aqueles que não foram contaminados com mulheres. Não foram contaminados com mulheres. E o que é não contaminar com mulheres? Continua nos seus preceitos, nos ensinamentos da lei lá atrás. Continuam. Mas o Israel de hoje não é aquele Israel que Deus trata. Não é. Vocês estão muito enganados. O Israel de hoje não é o Israel daquele tempo. Para vocês terem uma ideia, o que Israel produz hoje, o mundo religioso, ele vende aquela ideia, aquela terra santa e aquela coisa, e Deus está olhando por Israel. Será que Deus está olhando por Israel, as abominações que acontecem lá dentro? Como nós vimos, eu falei esses dias para trás,
parada gay, homossexualismo, tudo que não presta tem ali, dentro de Israel. A maior tecnologia de armamento de guerra é eles que produzem. Também. Aí o povo diz assim, mas aquilo porque é uma nação santa, é uma nação de Deus. Sim, Deus tem uma promessa com Israel. Mas Israel não permanece como Deus o chamou. Eles se contaminaram. Se contaminaram. E a única forma deles serem punidos por sair fora daquilo que Deus estabeleceu que eles deveriam estar, entendeu? É eles pagando o preço. Por isso hoje eles estão ali sendo bombardeados e todas essas coisas. Mas nós estamos falando, você é a favor da guerra? Ninguém é a favor de morte de ninguém. Um verdadeiro filho de Deus, ele não preza por isso. O verdadeiro filho de Deus não quer que nenhuma vida se perca. Mas os ataques que aconteceram em Israel foi numa festa rave, uma festa de homossexuais, uma festa que toda atrocidade estava acontecendo. Aí vocês vão lá atrás, quando Israel se mesclou, porque ali tinha gente do mundo todo. Vocês lembram da festa de Baal Peor? Eles lembram da festa de Baal Peor? A festa com os moabitas? O que Deus fez? Foram mortos. Porque eles estavam produzindo aquilo, e aquilo estava o quê? Trazendo transtorno para os verdadeiros hebreus. Estava tendo um transtorno para os verdadeiros filhos que Deus estava tratando. Então, só o conhecimento da mensagem profética, você vai ter isso. Porque, ao contrário, você vai estar achando, não porque é Deus que está isso, porque é Deus que está aqui. Quando está chegando fedendo diante das narinas de Deus o que eles estão produzindo. Mas então Deus está permitindo? Deus está permitindo sim, mas Deus está protegendo aqueles que Ele tem escolhido. Deus está protegendo. Nessa semana nós conversamos sobre um assunto em algo terrível. Se vocês lerem lá, não vou apenas citar alguma coisa por cima. Uma das coisas sangrentas que aconteceu dentre as tribos de Israel, em Juízes 19, um levita andando com sua concubina e o seu criado. Lá está Levita, Juízes 19. E ele, o cuidado para que não pousasse em uma terra estranha, em uma cidade estranha, e foi a uma cidade de Israel. Vocês lerem lá Juízes 19, 20, para vocês entenderem o que causou um transtorno. Então ele teve o cuidado para pousar em uma cidade de seus irmãos, uma cidade, não uma cidade ímpia, não uma cidade estrangeira, uma cidade de Israel. E ele era da tribo de Levi, e um senhor deu a guarida para ele numa casa, e os homens daquela cidade invadiram aquela casa, e fizeram, sabe o quê? Com eles? Queriam fazer com eles igual Sodoma e Gomorra queria fazer com os anjos. Está lá em Juízes 19. O povo de Israel, já naquele tempo, transgredindo tudo a lei de Deus, e esse senhor que deu guarida a esse levita com sua concubina e mais um criado, falou para os homens: não fazei mal a esses homens, eles adentraram na minha casa. Olhando ao papel de Ló aí, não toquei nesses homens, tome minhas filhas. Esse homem também fez isso. Ele diz aqui: tem a minha filha, vocês podem pegar ela, fazer o que quiser dela, mas não fazem nada desses homens, porquanto eu dei a minha palavra e eles adentraram na minha casa. O que aconteceram? Deram a concubina para eles, eles violentaram a mulher a noite toda, que a mulher morreu no alpendre da casa onde o seu esposo estava hospedado. Pela manhã jogaram ela lá morta. Quem fez isso? Israel. Isso trouxe uma batalha terrível. As tribos se reuniram e quase dizimaram aquela tribo.
Quase dizimaram. Sobrou 600 homens. Mataram tudo. Ao ponto que depois criou outro problema, porque mataram as mulheres, mataram tudo. Como que aquela tribo ia reproduzir? Aí arrumaram, fizeram outro. Sabe como que é a artimanha do ser humano? Aí pegaram, você entendeu? Sobrou, pegaram 400, aí invadiram uma outra cidade ímpia, mataram essa cidade, mataram a cidade, exterminaram a cidade, tomaram 400 mulheres que não haviam sido tocadas por homens, entregaram a esses 600 homens da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim. Quase dizimaram a tribo de Benjamim. Aí entregaram 400 mulheres, um para cada homem, ainda sobrou 200 homens, e não tinha outras mulheres. Aí eles fizeram uma, falaram assim, nós não podemos dar nossas mulheres, a nossa tribo para vocês, porque está escrito na palavra que é proibido. O que eles fizeram? Mas nós vamos fazer uma festa. Se vocês roubarem, né, se vocês as roubarem, então nós vamos ficar de bem diante de Deus, porque não foi nós que demos. Olha o que Israel produziu, irmãos. Eu estou contando só a parte mais leve para vocês, mas o que aconteceu de atrocidades, de mortes, vocês não têm noção, vocês lerem lá para vocês verem. Então é um acordo em cima de acordo, transgredindo as leis. Transgredindo as leis. Então, agora, se há um paralelismo, é muito bom quando nós olhamos para lá e só vemos coisas boas. Porque saíram e Deus proveu a água, e Deus proveu o maná, sim, mas e as coisas que foram acontecendo no meio do caminho? Rebelião de Datã, Corá, Abeirã. Quando tentaram a Deus, poderia Deus nos dar carne? Murmuração. Então, quando nós olhamos e o profeta vem dizer, há um paralelismo, precisamos também estar atento a essas coisas. Porque vai haver murmuração, a gente reclamando. O maná, você não faz dar fastio comer esse pão. Tomar a palavra, tomar a mensagem. Eu prefiro um pregador lá, eclético, e lá em cima, e vai para lá, e vai para cá, e pula, salta, e dá cambalhota, e dá que aquilo traz estímulo. Porque você está com fastio. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, se eu ouvir uma leitura da mensagem, eu durmo. Então tem fastio desse pão, desse maná. Não serve, não alimenta. Você pode colocar o alimento na mesa ali, mas a pessoa não quer comer. Por que a gente, terminamos uma mensagem, entramos em outra, terminamos uma mensagem, entramos em outra, isso sem parar. Não tem problema se nós retornamos a mensagem 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema. Mas o maná que Deus nos deu é isso aqui. É a palavra, é a mensagem. Ela que vai nos dando um pouquinho aqui, vai dando um pouquinho ali, na caminhada que nós precisamos, ela vai nos provendo. Vai provendo para nós aquilo que temos necessidade. Precisamos entender isso. Então, não podemos ter fastio deste pão. Então, tudo deste maná, tudo o que acontece que aconteceu lá em Israel, no paralelismo, acontece conosco hoje. Precisamos entender isso. Então, nessa mensagem que estamos estudando aqui, é o terceiro Êxodo, o profeta vem e nos fala onde nós nos detivemos, que o natural lá tipifica o espiritual. Você não está reclamando do pão que está caindo do céu fisicamente. Muitas vezes não satisfaz você, por isso que você quer uma codorna. Você quer comer uma carne, você quer comer um alho do Egito, uma cebola. Lá nós tínhamos isso, lá na denominação nós tínhamos isso. A lembrança, lá na igreja onde eu congregava tinha isso, tinha aquilo. Está lembrando lá do alho, da batata que tinha. Por quê? Porque o maná que está caindo do céu para ele não é o suficiente.
não lhe traz estímulo. Então onde é que está o problema? Está no maná ou está em você? Está em nós, que devemos despojar daquele velho homem, despojar daquelas velhas coisas atrás, daquilo que impregnaram na nossa mente. Sacrificar, deixar isso para trás e nos contentar com aquilo que Deus está nos dando agora. Nunca vai você querer comparar. Nunca vai você comparar. No natural, irmãos, nós viemos de uma linha, cria em parte da mensagem do profeta, mas nós sentimos, não posso nem dizer pena ou dó daquelas pessoas, mas temos amor por aquelas pessoas, porque convivemos muitos anos com aquelas pessoas. Temos amor no coração por aquelas pessoas. Mas eles estão metidos em uma coisa que cada vez está ficando cada vez pior e pior. E você não pode fazer nada, que isso não é daquele que quer ou daquele que corre, mas daquele que foi predestinado desde a fundação do mundo, para poder compreender isso. Sentimos o amor, sentimos, mas eu não vou estar olhando para amor quando eu estou no que é real. Não deixei de amar, não deixei de considerar, mas uma vez que eu deixar algo me incomodar com a verdadeira revelação, por algo lá para trás, é como se eu estivesse olhando para aquele, olhando para o alho, olhando para o cebola lá no Egito, porque lá estávamos aprisionados, escravos. Hoje nós estamos livres, livres realmente para servir a Deus. É essa a minha concepção, é essa a minha visão com esta mensagem. Esta é a visão do tempo em que eu estou vivendo agora. Eu estou livre. Estamos rumando à terra prometida do novo corpo, porque a terra prometida espiritual eu já tenho adentrado. Tudo culminou com a vinda do Senhor, no monte pôr do sol, a descida, como nós falamos aqui ontem. Olha, Moisés, eu ouvi atentamente o clamor do meu povo, então desci para libertá-lo. O profeta falou ontem, Deus em forma de homem, Deus em forma de um homem, desceu. Deus vindicou este homem através da coluna de fogo. Deus vindicou com sinais, maravilhas. Deus vindicou com o provimento do maná, irmãos. É tudo um paralelismo. O que é a mensagem para nós? É o maná. É o suficiente para nós. Desde que adentremos nisso, realmente. Então veja aqui, olha, o que o profeta lhe fala, no parágrafo 62, ele diz assim: antes que possa verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Êxodo então com o êxodo agora. E observe se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural. E as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disso no espiritual. Um êxodo espiritual. Tipificando. É aquilo que acabamos de falar aqui. Nós paramos aqui no 62. E temos muito mais coisas dentro dessa mensagem que nós necessitamos receber. E Ele nos dará. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na
nossa carne mortal. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós adentramos na Tua presença, ó Pai, arrependidos de nossos erros, pecados que hajamos cometidos. Purifica-nos no Teu sangue precioso, ó Pai, para que limpos possamos ser merecedores das Tuas bênçãos. Mais uma vez entramos aqui, ó Pai, na Tua presença, em favor da nossa irmã Diva, na qual ontem, ó Pai, foi acometido por aquele assalto e levaram a sua motocicleta. Nós sabemos, no momento em que eu fiquei sabendo, conversamos, e eu lembrei daquele caso onde o profeta disse que a única coisa que podemos fazer é orar. Oramos, ó Pai, por esta causa, e aqui diante da Tua presença novamente, ó Pai, como aquela viúva que importunava aquele juiz por aquela causa, assim somos nós aqui também, importunando-no Tu, ó Pai, o único que pode resolver esta situação, o único que pode dar este alívio e este consolo a ela, ó Pai. Esse é o nosso pedido em favor dela, ela possa recuperar isso. É um bem material, mas ela usa aquilo para o seu trabalho e para também te servir. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos na Tua presença, ó Pai, e esperamos a vitória para a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Tu serás sempre exaltado e engrandecido. Para a Tua honra e para a Tua glória, pedimos, ó Pai. Comparta conosco o pão da vida nesta manhã, que é a Tua palavra, dando-nos aquilo que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos por tudo. Também proteja o nosso irmão Marcelo, que está em viagem, esse foi para Mato Grosso, ali Tu possa guardá-lo, ó Pai, livrá-lo, dar uma recuperação da sua cirurgia como tem dado. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, proteja aquela família e guarde. Enquanto estiverem ali, seja uma bênção aquela família. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Eu havia me esquecido de dar o comunicado aos irmãos. O irmão Marcelo e família tiveram que viajar. Tiveram não, foram viajar, tinham programado essa viagem. Como ele está operado, não pode trabalhar, então ele foi ver a sua mãe. É mãe ou pai? A mãe dele, né? O pai dele já partiu há esses dias atrás, esses tempos, e aí ele mandou mensagem agradecendo, pedindo orações dos irmãos em favor dessa viagem dele, né? E desejando já um feliz ano novo a todos, que o retorno dele só é em fevereiro, né? Então Deus abençoe também. E ontem a irmã Diva foi assaltada por dois rapazes de bicicleta, só para vocês verem, né? Levaram a moto dela, com os pertences dela, né? E estamos orando em favor disso, né? Para que ela possa recuperar a sua motocicleta. Sabemos que aquilo que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Amém? Então, nós sabemos, contamos com a vitória em favor da nossa irmã. Voltando aqui ao assunto, irmãos, mensagem o terceiro êxodo nos ajudará a entendermos bem o tempo em que nós estamos vivendo, qual é a realidade que nós precisamos, né, nos posicionar, quais são as adversidades que vamos enfrentar neste caminho, que temos enfrentado, enfrentamos no espiritual e vencemos, e agora cabe a nós enfrentar o natural para vencermos também. Olharmos e discernir as situações que nos acontecem em nossas vidas, para entendermos que realmente Deus quer nos falar. Na mensagem, o terceiro êxodo 63, o profeta fala aqui, na sequência, dando a leitura. Queremos avançar um pouquinho mais aqui, algumas coisas anotadas, e vamos estar comentando, né? Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Isto foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. E como ele prometeu, e o que ele fez e pôs ali como exemplo, como ele faz a sombra de uma coisa testificar do positivo. Chegarei a isso esta noite. Entre a lua e o sol, querendo o Senhor. Mas primeiro devemos revisar Gênesis,
para ver por que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso. Bem ali onde foi o começo, com Abraão, Isaque e Jacó na Palestina, Deus lhe deu aquela terra e disse: é esta. Oh, então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhe proveu? Aqui tem tanta coisa, né, irmãos? Deus havia dado a terra para Abraão, era a promessa deles. E por que eles estavam fora da terra, se Deus havia dado a terra para eles? Deus deu a terra para eles, mas estavam fora por causa de desobediência. Deus nos deu a terra prometida para o nosso tempo hoje, que é a palavra, a mensagem. Por que as pessoas estão fora? Ontem eu fiz uma declaração para o irmão Romeu ali na frente. Eu disse assim: as pessoas que pregam a mensagem hoje, como um todo, você não vai ver eles pregando denominação. Estão pregando a mensagem. Mas qual é o problema? É porque estão pregando a mensagem de um tempo, deixando a mensagem desse tempo. Mas como que é? Uma mensagem de um tempo e a mensagem desse tempo não é a mesma coisa? Não. Falamos no penúltima, os 3 escolas dominical para trás, sobre no ministério profético a divisão do tempo. Quando o profeta veio na terra, se manifestou como o profeta da 7ª era, mas em 63, na descida do anjo forte, já não era mais o profeta ali. 63 em diante já não era mais como era o profeta falando. Mas precisamos entender que no ministério profeta teve 2 tempos ali. Um tempo dentro de Laodiceia e outro tempo fora de Laodiceia. Porque o profeta pregou: eu acuso essa geração. Ele disse: porque eles crucificaram a Cristo por 2ª vez. Quando crucificaram a Cristo? Porque crucificaram a palavra. E não teria como ele estar dentro da era de Laodiceia quando crucificaram a palavra. Crucificaram Cristo. Por isso que o profeta disse que foi a única era, a era mais escura de todas, e colocaram o Cristo para fora, porque não puderam aceitar a palavra. Então, como se a palavra estaria fora de Laodiceia, ela estaria na onde? Ela não para, Deus não para os seus desígnios. Se você não, Deus não para. Por isso que Elias disse, né? Não, porque, como é que está a citação bíblica? Ele fala assim: porque dessas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Essa citação quer dizer, mesmo que vocês não quiserem, Deus pode levantar dessas pedras filhos. Então, Deus, Ele vai seguir o plano dEle da mesma forma. Daquilo que Ele colocou no seu projeto, Ele vai seguir o seu plano. Ele não vai mudar o seu plano. Vocês estão me entendendo? Então, porque a pessoa não quer, a pessoa vai ficar para trás. Mas o plano de Deus vai seguir. Por quê? Jesus diz: aqueles que o Pai me entregou, ninguém vai arrebatar da minha mão. Então, se vai sair, é porque não era das mãos. Se vai deixar a mensagem, porque nunca foi da mensagem. Foi de um sistema, mas da mensagem não. Porque se fosse da mensagem, nunca deixaria a mensagem por causa de homem, por causa de escândalo de homem. Eu posso vir aqui, errar, transgredir a palavra, aí vai dizer assim: não, a mensagem do irmão Branco é falsa porque o Samuel transgrediu a palavra. Transgrediu, ele saiu fora do caminho, ele não é mais pastor, caiu em desgraça, está no mundo, então a mensagem é falsa. Se você entender isso, você nunca entendeu a mensagem, você estava fixada na vida do Samuel, você estava fixada no homem. Foi isso que aconteceu com a quantidade de membros aqui no nosso país. Estavam colocados seus focos em um homem, e quando esse homem caiu, o que aconteceu? Eles caíram junto. Por que eu deixei a mensagem? Verdade. Se enrendaram humanamente falando. E aí o que aconteceu? Deus não divide a sua glória com ninguém. Se enrendaram. E Deus não divide a sua glória. O que acontece? Vai lá e derruba. Deus derruba, você tem que entender isso. Eu sou Deus e não mudo.
A partir do momento que você começa a jactanciar, achando que você é alguém, que não, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus vai lá e passa a rasteira para mostrar que você não é nada. Então veja, por que então eles estavam fora da terra que Deus havia dado a eles? Porque eles estão fora da mensagem, mesmo dizendo que estão dentro da mensagem, mas estão fora da mensagem, porque recusaram seguir adiante. O profeta vem falando o paralelismo, lá, quando eles se moviam no deserto, vocês sabem quando eles se moviam? Eles peregrinaram 40 anos, levantando acampamento, colocando acampamento, levantando acampamento, instalando acampamento, desmontando, montando, não foi? 40 anos. Quando eles se moviam? Quando eles sabiam que eles tinham que levantar acampamento, desmontar os acampamentos e seguir viagem, andando? Quando? Quando a coluna de fogo se movia. Ei, irmãos, isso é grande demais. Pega a mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam. A coluna de fogo se moveu. A coluna de fogo se moveu, mas eles recusaram seguir a coluna de fogo. Pentecostes foi uma etapa boa, uma era boa, crucial para o aperfeiçoamento, porque seria na sétima era que ele teria que vir. O ápice de toda a revelação teria que vir, e veio na sétima era. No entrelace aí, ele veio na sétima era, ele desceu na sétima era, a última era, mas a revelação veio para nos introduzir a algum lugar. Qual é esse lugar? Aí nós entramos, a era, como o irmão Jailson postou, né? É a era depois da última era. Ele não tirou isso da cabeça dele, está na mensagem, nós já sabemos disso. A era do filho do homem, a era da noiva, a era da coroa, da pedra da coroa, a era do entardecer. O profeta colocou tantos, a era da águia, ele colocou tantos nomes a este lugar. Então precisamos entender que eles recusaram seguir a coluna de fogo, preferem continuar nos seus preceitos laudicenses. Porque para eles a era de Laodiceia não terminou. Por quê? Porque eles não viram a vinda do Senhor. Por isso que a era para eles não terminou, porque eles não viram a vinda do Senhor. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhe proveu? Deus nos deu um lugar tão bonito como é esse, a mensagem, tão, como é que diz, tão confortável que é um lugar de descanso. Quando você acha uma sombra boa, você quer descansar debaixo daquela sombra. Você pode até deitar no chão, mas ter uma sombra é gostoso. Aí eu estava lendo ontem uma parte da mensagem, o profeta diz assim, que a revelação hoje é um ponto de descanso para nós. A revelação hoje nos dá descanso. A fé descansa na palavra. A palavra é a revelação. No 65 o profeta diz assim, essa é a pergunta de hoje então. Também. Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes, Ele nos deu o livro de Atos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? E por que estamos fora dela? Por que a igreja está fora dela? Por que a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos? Produzindo a mesma coisa. Há algum motivo para isso. Todos sabemos que estamos divididos, estamos numa terrível condição, e a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. O profeta estava dizendo isso. 63 ele estava pregando isso. Então se lá estava daquele jeito, imagina hoje. 60 anos depois.
Todos nós sabemos que estamos divididos, estamos numa terrível condição, e é a mesma terrível condição em que o cristianismo já viveu, é a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu, é hoje. Estamos bem à orla, ou à beira do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltem só por um momento em Tipo e verifiquemos. Eles foram para o Egito, tudo por causa dos ciúmes de um irmão. Esta é a razão porque Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. A promessa de salvação de Deus hoje, a promessa de Deus estar nos guardando, e se você morrer, partir desse tempo, só tem ressurreição, primeira, se você morrerem na revelação, ou ao menos até onde Deus permitiu você enxergar, porque se Deus permitiu você enxergar até ali, aí é Ele. Mas em 89, já havia pastores pregando o que nós estamos pregando hoje. São poucos, mas já havia. Pastor Colin pregando a abertura da palavra, em 89. Vinda a manifestação do Filho do Homem, a vinda do Senhor e tudo isso. Já em 89. Mas aqueles que receberam em 70 e pouco, preferiram permanecer em Laodiceia. Não quiseram sair. Não viram a coluna de fogo mover-se, nos introduzirá, tirando-nos de um lugar e nos introduzindo lá. Eles foram para o Egito, tudo por causa dos ciúmes de um irmão. Esta é a razão porque Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Hoje a mensagem, quando digo a mensagem, não a mensagem, a mensagem, mas um grupo da mensagem está dividido hoje, igual o nosso país dividido politicamente, falando, um contra o outro. Está um contra o outro. Essa completa divisão, infelizmente é isso. E por que estão divididos? Virando em direção a norte, o profeta diz: aqueles líderes religiosos, aqueles líderes daquelas tribos, aqueles 10 espias que foram lá e espiaram a terra, viram que a terra era boa, que tudo aquilo que Deus havia dito era verdade. Quem foi lá para ver? Deus foi lá, viu e mostrou para eles, falou: ó, vocês vão lá na terra vocês vão encontrar isso, ela mana leite e mel. Vão lá para vocês verem. Foram lá, comeram do fruto, trouxeram do fruto para que Israel vissem o fruto. Deus permitiu que eles trouxessem. E se Deus não tivesse permitido eles levarem? Fala assim: rapaz, lá o que nós vimos com nossos olhos. Eles tinham que acreditar no que os espias estavam dizendo. Mas Deus não só permitiu eles falar, testificar, mas Deus permitiu que eles trouxessem também o fruto da terra, para que eles experimentassem e soubessem que aquilo era real. Irmãos, isso, olha para a aplicação espiritual hoje. Não tem como você querer viver ali no Egito ainda, com os frutos da terra prometida que Deus tem dado para nós hoje. É tão doce, é açucarado, é gostoso. Lembrando agora da Alda, que eu dei manga para ela chupar, estou ensinando ela a chupar manga. Ela disse: pai, tem açúcar aqui, né? Eu disse: é açucarado mesmo. Então, o fruto da terra prometida é boa. Viver nessa era da pedra da coroa é a melhor coisa que possa acontecer, pode acontecer na minha vida. É a melhor coisa. E deve ser para você. Agora você voltar a ficar olhando para os alho poró lá, para a cebola, irmão, você está desprezando o que Deus está dando para você agora. Desprezando.
Nós tinha alho, agora nós não tem mais alho para comer. Nós tinha cebola, mas agora nós não tem mais para comer. Vamos ficar só nisso agora, só nisso agora? Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Enquanto você não permanecer na terra, Deus não tem como continuar cumprindo as promessas na sua vida. Vamos curvar nossas cabeças. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos mostrar o que realmente temos visto, como temos visto, como Tu tem nos falado, nos mostrado através da Tua Santa Palavra. Poucas palavras que nós lemos da mensagem, testificamos um pouco além daquilo que temos visto, temos enxergado. Isso tem nos trazido, ó Pai, estímulo a continuar Te servindo em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus bendito, aqueles que ainda estão neste percurso, no deserto, precisando adentrar a terra prometida, e nós ainda estamos como fisicamente, mas há aqueles que ainda estão no espiritual, precisando adentrar ainda no espiritual, para ver que o seu posicionamento no físico é aquilo que Deus quer que você faça. Seu posicionamento no natural só vai mostrar aquilo que no espiritual já tem acontecido. Há um fundo para responder. Muito obrigado, ó Pai, por abrir os nossos olhos, por nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Que possamos meditar naquilo que ouvimos nesta manhã, e que logo no entardecer possamos nos reunirmos novamente, para continuar Te servindo em espírito e em verdade e ouvindo a Sua voz. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos por todas essas bênçãos. Abençoa os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um deles a porção da Tua palavra. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson da Paraíba, irmão Romeu Eisenman também conectado. Deus abençoe, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, no entardecer estaremos aqui para seguir alimentar nossas almas com Sua santa palavra. Deus abençoe a todos, e o louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Mensagem, o terceiro êxodo, viemos até o parágrafo 67. Como a alva do dia, formosa como o luar, brilhante como a luz do sol. Eis aqui a mais formosa dentre as mulheres, seguindo as pisadas de um cordeiro está, um lírio em meio a tantos espinhos, imponente como exército com bandeiras, que achou graça diante dos olhos do Rei dos Reis, podendo a sua sombra se assentar.
revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira do cálice, recebendo o vinho das mãos do Mestre. Que entendeu sua posição mediante sua comissão. Essa que está fundamentada em tal fé, capaz de operar milagres. Quem é esta que não conhece o impossível? Que obras maiores tem feito em nome daquele que tudo formou? Graciosa pelo caminho ela vem, revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira
está sacudindo as nações.